Muito bom, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos aprender sobre transformações no plano, e uma das transformações que a gente vai aprender hoje é a transformação por reflexão. Eu vou utilizar o software GeoGebra para mostrar para você o que é esta transformação, tá? Vamos lá. Pessoal, vocês estão percebendo agora o GeoGebra. É este programa branco aqui, onde tem esta malha quadriculada, tá? E a gente vai agora construir um polígono qualquer, e eu quero fazer a reflexão deste polígono. Você vai aprender agora o que é essa reflexão. É uma transformação com base na simetria, viu, pessoal? Deixa eu criar aqui um polígono qualquer. Eu vou começar a criar esse polígono aqui, vértice A, vértice B, aí vai vir aqui para baixo aqui, ó, vértice C. Eu quero esse polígono aqui, ó, vértice D. Aí vamos colocar esse aqui, ó, vértice E, e fecha no A novamente. Ou seja, você está vendo um pentágono, tá? Você está percebendo um pentágono não convexo, inclusive, né? Tem esse afundamento aqui nesse vértice E. Tá legal, então. O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para que o GeoGebra faça a reflexão deste pentágono. Só que a reflexão, pessoal, para acontecer, ela tem que ter uma referência dessa reflexão. É necessário eu dizer aqui para o programa, para o GeoGebra, que eixo eu vou querer que este pentágono ele seja refletido. Então eu vou criar uma reta aqui, tá, pessoal? A reflexão pode ser feita por meio de uma reta, por exemplo. Eu vou colocar uma reta qualquer bem aqui nessa posição dessa malha. Aqui, ó, é uma reta vertical, tá? Você está percebendo essa reta vertical. Aí agora eu vou fazer a reflexão deste pentágono ABCDE, em relação a este eixo de simetria, esta reta. Aqui o GeoGebra está chamando de F, tá? Esta reta F. Então a gente vai esperar o seguinte: a gente vai esperar encontrar, né, visualizar este mesmo pentágono aqui no lado da direita, tá? Ele está aqui construído no lado da esquerda dessa reta, aí a reflexão dele vai ser dada do lado da direita. E você vai perceber que algumas características geométricas foram preservadas, tá? Em relação a desse pentágono com essa reta. Então vamos lá, então eu vou pedir para que o GeoGebra faça essa reflexão. Aí é só eu apertar esse botão aqui, reflexão em relação a uma reta. Eu aperto aqui, aí eu clico em cima do polígono e digo para o GeoGebra qual é a reta que eu quero que faça a reflexão, e pronto, olha lá, o GeoGebra fez essa reflexão. Visualiza as características desse novo pentágono. Ele até colocou para mim que é o A', B', C', D' e E', tá? Você está percebendo que a sequência de letras A, B, C, D e E, né, também vieram das mesmas letras A, B, C, D e E do lado de cá. É porque aqui nós estamos com os vértices correspondentes, tá? Note o curioso que aqui é a seguinte, ó, pessoal, a mesma distância que o vértice A está dessa reta F é também a distância que o vértice A' está em relação a essa reta F. Esta é a propriedade da reflexão. A gente cria, transforma um novo objeto do outro lado do eixo de simetria. E eu vou fazer um movimento aqui nesse eixo de simetria. Você vai perceber que se eu mover essa reta F, por exemplo, ó, eu vou agora começar a descê-la. Olha o que você está percebendo. Bom, essa mudança aqui no eixo de reflexão, no eixo que é o eixo de simetria, o eixo de reflexão, gera também uma mudança no novo objeto que está sendo construído, tá? Então a nossa referência aqui é sempre a posição da reta F, para a gente poder construir um objeto por reflexão, entendeu? Se eu tivesse feito essa reta aqui, ó, ser uma reta horizontal, olha só como é que ficaria a reflexão desse polígono ABCDE. Olha aí, ó, ele estaria refletido no lado de baixo, tá vendo? Deixa eu descer aqui um pouco a imagem, tá? Para que você consiga visualizar melhor. Aí. Então isto é reflexão, é a construção, é a transformação de um novo polígono, de uma nova figura simétrica com base no eixo de simetria, tá bom? Percebeu, né? Então agora vamos para a próxima. E aí, então essa é a próxima, ó. A gente vai agora estudar as transformações do plano por translação. Translação. O que significa essa palavra translação ou transladar? Nada mais é, pessoal, a grosso modo, do que arrastar. É isso mesmo. A gente vai agora pegar uma figura. Nós vamos agora lá no GeoGebra. A gente vai pegar uma figura e a gente vai executar nela uma translação. Acompanha comigo.
Ok, pessoal, vamos voltar naquele pentágono que a gente tinha construído agora há pouco, tá? Nós vamos agora executar esse procedimento de translação deste pentágono. O que vai acontecer? Eu vou agora falar para o GeoGebra para executar essa translação, só que eu tenho que dar uma referência para que haja essa translação. A referência, pessoal, é normalmente um vetor, tá? O que é um vetor? Vetor nada mais é do que um segmento de reta orientado. Eu vou criar um vetor aqui embaixo, aqui no GeoGebra, melhor, aqui para cima, tá mais fácil de eu ver. Ó, esse vetor vai começar bem nesse quadradinho aqui, bem nesse vértice. Você está vendo que eu estou movimentando o mouse e está aparecendo uma setinha, tá vendo? Olha, essa setinha é o vetor. Eu acabei de criar o vetor U, formado pelos pontos FG. Esse vetor U, pessoal, ele tem um comprimento, ele tem um tamanho. A gente chama de módulo do vetor. Veja quantos quadradinhos você vai contar aqui comigo. Ó. Você está contando 1, 2, 3, 4, 5. Você está contando 5 quadradinhos. Tá, significa aqui que este vetor ele é um vetor que vai da esquerda para a direita, horizontal, você está olhando? Horizontal, eu poderia pegar esse ponto G aqui e movê-lo para cima, tá? Ou para baixo. Aí eu estaria com um vetor inclinado, tá vendo? Poderia ser assim. E também poderia ser um vetor vertical, tá? Eu que escolho a maneira como vai ser esse vetor. Mas eu quero que ele seja um vetor horizontal de 5 unidades de tamanho. E agora, pessoal, o que acontece? Eu vou falar para o GeoGebra executar a translação. Este pentágono será transladado com base nesse vetor U. Esse vetor U ele tem 5 unidades de medida de comprimento e ele é um vetor na direção horizontal da esquerda para a direita, tá? Você vai ver que essa figura aqui, pessoal, esse pentágono, ele vai ser arrastado na horizontal, também 5 unidades de medida, porque essas são as definições daquele vetor referência ali. Então tem um botão aqui que eu aperto no GeoGebra que ele faz esse movimento para mim. Olha esse botão aqui, ó, translação por um vetor. Eu apertei ele, agora eu apertei aqui no pentágono e vou apertar sobre o vetor. Aqui, pronto. Olha a nova figura gerada, pessoal. Esta transformação aqui, ela de um pentágono criou um outro, só que esse pentágono está arrastado 5 unidades para a direita. 5 unidades para a direita, tá? Ele está arrastado 5 unidades para a direita porque o vetor U ele é de 5 unidades. Se eu aumentasse o comprimento do vetor, eu vou fazer isso agora. Ó, eu vou pegar o vetor aqui e vou aumentar o tamanho dele. Olha aí, ó. Eu agora nessa posição aqui, eu acabei de falar que o vetor tem, deixa eu ver aqui, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tem 9 quadradinhos de comprimento. E quer dizer então que esta figura, este novo pentágono aqui, ó, A', B', C', D', E', ele foi arrastado da posição inicial onde ele estava, foi arrastado 9 comprimentos de unidade, que é o tamanho aqui desse vetor. E esse arrastamento, esta translação, ela aconteceu na horizontal, tá? Porque é o sentido do vetor. Percebeu aí? Você vai ver que cada vértice, por exemplo, compara aqui, ó, o vértice B está bem nessa posição, até o vértice B'. Tem 9 unidades de comprimento aqui, ó, essa distância. Este número 9 vem do comprimento do vetor. O mesmo se dá para qualquer vértice, qualquer segmento, tá? Qualquer ponto aqui dentro a um ponto simétrico lá do outro pentágono vai ter 9 unidades de distância e essa unidade ela está no sentido horizontal. Agora, se eu pegasse esse vetor e inclinasse ele, ó, eu vou subir com ele aqui, ó, olha o que você está percebendo aí, ó. Aí, ó. A translação ela também acompanha essa inclinação. Olha aí. Agora você está vendo que esse vetor U ele está inclinado numa altura de 2 quadradinhos, né? Ele está inclinado numa altura de 2 quadradinhos. Realmente o novo pentágono também ficou elevado a uma altura de 2 quadradinhos, né? Com cada vértice correspondente ali. Então você percebeu o que é a transformação por translação? Seria um arrastamento. Esse arrastamento tem como referência um vetor e conforme for os dados do vetor, o tamanho dele, o sentido dele, a direção dele, é onde a gente vai também arrastar a figura que for dada, certinho? Então esta aqui é uma transformação por translação, tá? Vamos agora ver uma próxima. Muito bom, pessoal. Agora nós chegamos na terceira transformação que eu quero mostrar para vocês, é a transformação por rotação, tá? Estou marcado aqui. Você vai perceber que a transformação por rotação, ela gira um polígono, uma figura dada,
em relação ao ângulo que a gente vai fornecer, e também a nossa referência, nesse caso agora, vai ser um ponto, tá bom? Vamos acompanhar lá no GeoGebra, vamos lá. Bom, você está vendo o mesmo pentágono que a gente está usando aqui como nossa referência, né? E agora a gente vai executar a rotação deste pentágono. A rotação, pessoal, é um giro que ele pode acontecer tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, tá? E o sentido anti-horário é o mais comum, tá? O sentido contrário do relógio. E a gente então agora vai girar esse pentágono. Eu quero que ele faça o giro seguinte. Eu vou agora clicar num ponto aqui. Deixa eu apertar no botão do ponto. Eu quero que a minha referência seja esse ponto bem nesta posição aqui, pessoal. Aí, ó, ponto F, tá? Então, a partir de agora, esse ponto F vai ser a referência. Ao redor desse ponto F, nós vamos rotacionar, girar este pentágono. E eu vou escolher que seja 90 graus, tá bom? Eu vou pedir para que o GeoGebra faça a rotação aqui para a gente, ó. Vamos fazer uma rotação em torno de um ponto. Tá aqui, apertei esse botão. Olha, vai ser esse pentágono, apertei em cima dele. Aí, em relação ao ponto F, apertei em cima dele. E o GeoGebra me pergunta quantos graus vai ser. Eu quero então usar 90. E eu apertei o botão aqui do sentido anti-horário. Você vai perceber o que é isso. Vamos apertar OK aqui e o GeoGebra vai rotacionar para mim. Pronto. Aí ele fez isso, ó. Deixa eu aumentar o tamanho da tela aqui. Aí. Veja o que aconteceu, perceba o que é essa transformação de rotação. Este pentágono, em relação a este ângulo, a este ponto F, foi girado 90 graus e ele foi transformado nesse novo pentágono, a linha B', C', D', E', mas numa posição com giro de 90 graus onde ele estava. E não mudou, pessoal, não mudou a distância dos vértices em relação ao F. Não houve mudança, quer ver? Eu vou fazer um rabisco aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, este ponto D, que ele está, vou fazer uma setinha nele, está bem nessa posição. Olha a distância do ponto D até o ponto F. Aqui eu estou contando 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Agora, olha como é que ficou a distância do novo ponto D'. Vou fazer uma setinha aqui de vermelho, ó. Aí, ó, esse ponto D'. Olha a distância desse ponto D' até o ponto F, que é o nosso ponto de referência. Veja que continuou as 4 unidades de medida. 1, 2, 3, 4. Continuou. Só que agora qual que é o ângulo? Olha aqui o ângulo formado. Ó, vou pintar aqui dentro de vermelho. Um ângulo de 90 graus de rotação aconteceu com esse vértice, né? E aconteceu foi com essa figura. Essa figura, pessoal, rodou para baixo, aqui onde essa seta eu estou fazendo. 90 graus foi esse giro e nesse sentido foi o sentido anti-horário e a referência foi esse ponto F aí, ó. Pessoal, isso é rotação. É a gente pegar cada vértice, cada lado e rotacionar esse lado, esse vértice 90 graus, reposicionando este objeto geométrico, mas mantendo a mesma distância que o objeto inicial tinha do ponto F em relação ao objeto novo, tá? Uma outra referência que eu quero que você observe, por exemplo, é o ponto C. Veja o ponto C aqui, o original, tá? Onde eu fiz essa setinha. O ponto C, a distância do ponto C até o ponto F, vamos contar aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais 4 quadradinhos lá, 11. Tá, então quer dizer que a distância do ponto C até o ponto F é de 11 unidades. Você vai ver que isso se manteve no ponto C', que é o ponto transformado, né? O C' é o transformado do C por rotação. A distância do C' até o F, se você contar aqui, vai comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e mais 4 que são aqui, 11. Aí, a mesma distância, tá vendo? E não foi só com o ponto C, não. Qualquer ponto A, o ponto E, o ponto B, ele tinha uma distância aqui do F, e aí o A', o B', o E' mantiveram essa distância. Percebeu? Então, tá. Construir uma rotação dessa no papel dá um pouco de trabalho. Normalmente a gente utiliza tanto uma régua simples quanto também um transferidor, que é aquela régua que mede ângulo. Aí ela nos ajuda a fazer a rotação, tá? Mas esta é a transformação de rotação. É a gente literalmente rodar uma figura em relação a um ponto no sentido horário, no sentido anti-horário e com algum ângulo que for definido, tá? Aí depende do exercício que ele fala. Qual é a referência do ponto que vai ter que rodar e também quantos graus, né, vai ter que girar. Mas então tá bom, espero que você tenha percebido o que significa essa transformação de rotação, tá, de uma figura ao redor de um ponto, tá bom?
Bons estudos para vocês, um abraço!